Doutor, o senhor iniciou falando sobre essa questão, principalmente ocorrendo em relação ao Bolsonaro, né? É, esse final de semana se falou muito em um vídeo onde o Mike Pence, podcast com o Joe Rogan, ele citou alguns componentes, seria uma intervenção, né, do governo americano, então liderado pelo Joe Biden na época. Inclusive, isso foi até noticiado, tá? Teve parte da mídia que noticiou a visita, né, de órgãos de segurança americanos no Brasil. Como que o senhor vê essa situação em relação a uma incidência em uma eleição que até então já tinha um certo temor do que já estava acontecendo? É uma denúncia grave, uma denúncia importante, que precisava ser investigada, que precisava ser melhor vista. É, a gente, isso mostra, né, como, de alguma forma, hoje em dia existe e isso não vai ser investigado. Não vai, ninguém vai dar mínima para isso. Isso daí vai circular num ambiente apenas de direita, isso vai ficar sendo ecoado apenas em determinados lugares, veiculados por determinadas mídias, mas não vai ganhar o debate público. Não vai ser, ninguém vai levar isso muito a sério a ponto de tornar essa questão, exaurir essa questão para ver até que ponto que isso de fato é verdade, até que ponto que isso realmente impactou. E esse é o grande mal. Né? Nós temos lado, nós escolhemos, o Brasil ele vive disso, a polarização não é um problema, o problema é o Estado escolher um lado. O governo escolheu um lado, os juízes escolheram um lado. Isso que não pode acontecer. Isso é muito grave. Esse, como eu mencionei antes, é o grande golpe. Né? Se o Estado escolhe um lado, nós todos estamos golpeados. Se o Estado escolhe, ao escolher um lado, acaba com a nossa liberdade de expressão, nós todos estamos golpeados. Então, a nossa democracia está golpeada. E esse é o ponto. Se você pensar a questão eleitoral, as eleições são um bom exemplo disso. A gente não pode falar de eleição. Eleição se tornou um tema sagrado, né? Como a Arca da Aliança bíblica, que a Arca da Aliança, né? Você não podia tocar, senão você morria. Você não pode tocar Se nesse chegar assunto. muito perto. Chegar perto, você vira pó, né? Então, é um pouco assim. Se você for falar de eleição, você não pode virar pó. Vira pó e vai parar na cadeia e etc. Então, o assunto passou a ser um tabu. E se você ainda avança e questiona para um lado, aí você vai preso. Se você questiona para o outro, como nesse caso, que mereceria uma investigação, Uhum. ninguém dá a mínima. É normal, isso aí não tem relevância. Quem é essa pessoa? Essas pessoas querem apenas atacar a soberania. Sempre vai ter alguém que defende, sempre vai ter alguém que se desvia do foco, que é vamos olhar isso com cuidado e investigar. Então, o Brasil, eu repito, esse eu acho que me parece um grande ponto. As pessoas culpam a polarização. A polarização é boa. A ausência de polarização é tirania, é você ter um lado Sim. só. O problema é o Estado, o establishment, ou seja, o executivo e o judiciário, sobretudo, escolherem um lado e dizerem esse é o certo e o resto todo é errado. Se eles fazem isso, eles pensam por nós e nos dizem o que é certo pensar. Nesse momento, acabou a democracia, acabou a liberdade, acabou o direito, acabou tudo. E é nesse lugar que nós estamos. Então, e aproveitando esse gancho, o senhor acredita que essa eleição do Donald Trump nos Estados Unidos ela possa ter algum reflexo aqui no Brasil? Olha, do ponto de vista prático, os Estados Unidos nunca eles deram muita bola para o Brasil. Eles têm mais o que fazer, têm os próprios problemas. E o Brasil não é um país relevante para os Estados Unidos, se a gente for pensar do ponto de vista econômico e tal. Então, esse excesso de expectativa, agora o Trump vai chegar e tudo vai ser revolucionado, eu acho que isso não vai acontecer. Porque eu acho que essa é uma expectativa falsa, um pouco torcida. Tomara que
seria bom, mas é um pouco torcida. O que eu acho que vai acontecer, ou pode acontecer, é que as questões que o Trump vai trazer são muito similares às nossas. Os problemas que eles vão ter de enfrentar por lá são similares ao que nós estamos enfrentando aqui. Claro, com proporções diferentes. Eles têm lá um Estado, e eles têm lá instituições. Nós temos aqui um arremedo de Estado. Então, é diferente. Mas as questões são as mesmas. Portanto, quando eles pautarem liberdade de expressão por lá, isso vai atingir o Brasil naturalmente, o debate público brasileiro. E eu acho que nesse sentido pode ser relevante. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu agora há pouco. Eles estão lá discutindo uma ação na corte norte-americana que pede o banimento do TikTok, né? Uma plataforma. Então, esse é um assunto deles. Foi noticiado ontem, na imprensa brasileira, que o Trump vai levar a suspensão do X aqui no Brasil como um argumento do impacto negativo que algo do gênero pode ser feito. Quer dizer, para defender que o TikTok não seja banido lá, eles vão usar a suspensão do X aqui no Brasil e dizer, olha onde isso pode dar. Isso pode dar em censura e pode ser grave. Ou seja, nesse sentido, eu acho que pode ter impacto. Eles usarem o Brasil como um case negativo de censura, e isso tomar o ambiente, o debate público, e etc. Então, acho que nesse sentido, deles cuidarem da casa deles, e ao cuidarem da casa deles, conseguirem expor como a nossa está desarrumada. E isso acaba tendo um efeito imenso aqui no Brasil, porque, veja só, e isso é um ponto muito importante. Quando a gente fala de liberdade de expressão, muitas vezes a gente fala com as mesmas pessoas. São sempre os mesmos veículos de comunicação que se interessam, são sempre as mesmas pessoas ou os mesmos políticos que levantam essa bola. Quando os Estados Unidos se metem no assunto, a imprensa toda é obrigada a falar. Quando sai uma reportagem no New York Times, quando o Trump diz alguma coisa, quando o Washington Post fala algo, e eu digo isso porque eu mesmo já participei de matérias, tanto no Washington Post quanto no New York Times, falando da liberdade de expressão no Brasil, e de repente as pessoas que nunca falavam comigo aqui sobre liberdade de expressão passam a me procurar. Porque é óbvio, vem uma pauta de fora, ela impera, não dá para você desviar-se quando os Estados Unidos está falando do Brasil. Não dá para você dizer que esse é um assunto só de direita. Não dá para você dizer que esse é um assunto de extremistas, de bolsonaristas e etc. Então, esse ponto é muito importante. Quando lá fora eles falam de nós, pautam a nossa mídia inteira. Eu acho que isso sim vai acontecer, e vai acontecer muito durante esse governo Trump, e é positivo, porque nós precisamos falar dos nossos problemas. Enquanto a gente achar que os nossos problemas são apenas o que os problemas levantados aqui, por exemplo, no Brasil, sobre liberdade de expressão, são apenas problemas da direita, a gente tem uma cegueira ideológica que nos faz ficar capengas. Igual o senhor falou que apontar para nós como um exemplo a não ser seguido, é tipo quando a mãe da gente falava assim, você não vai andar com aquele marginalzinho, não. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. A gente essa suspensão do X, nós nos tornamos um case negativo, um case vergonhoso sobre liberdade de expressão, né? Porque e eu acho que é um case que vai ser muito discutido ainda. A suspensão do X aqui no Brasil e a forma como ela foi tocada pela Suprema Corte, uma forma muito agressiva, ela com certeza ainda vai ser muito utilizada, muito, e no mundo afora. Nós fizemos aqui um mau serviço judicial em relação a isso.